acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos, e jamais morrerão. E todos nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Sim, virá do céu um toque de trombeta, e esse será o sinal. E imediatamente, em um instante, junto com todos os santos que dormem, teremos nossos corpos transformados, incorruptíveis, imunes ao pecado e eternos. Isso acontecerá para que, assim como Cristo, que é a primícia dos que dormem, também subamos ao céu. Nem todos dormiremos. Alguns não passarão pela morte, como Enoque e Elias, que foram arrebatados no passado. E é por isso que Cristo é a primícia dos que dormem. Pois antes dele já haviam ocorrido arrebatamentos. O primeiro, de Enoque, o qual a Bíblia não entra em tantos detalhes. E depois, o de Elias, que subiu aos céus em um redemoinho, após ser separado de Eliseu por uma carruagem de fogo. Também no passado, outras pessoas já haviam ressuscitado, mas ressuscitaram e voltaram a morrer. Entretanto, Cristo inaugurou o novo, a ressurreição para a vida eterna. Não se trata de uma vida no paraíso ou no seio de Abraão, como queira chamar. O paraíso é o lugar onde descansam as almas de todos que morreram crendo em Cristo. No paraíso encontram-se as almas das pessoas que viveram nos tempos antigos, ainda antes de Jesus vir ao mundo, mas que creram na promessa e aguardavam a vinda do Salvador prometida ainda no Éden, como Noé, Jó, Abraão, Ruth e muitos outros da antiguidade. Visto que não há salvação fora de Cristo, eles descansam juntamente com os contemporâneos de Jesus, que foram testemunhas oculares do Senhor, como Pedro, João e todos os que creram que Jesus era o Cristo, como aquele ladrão da cruz, que foi para lá naquele mesmo dia, como disse o próprio Senhor Jesus. No paraíso também estão as almas de todos os que não viram, mas creram, desde a era dos apóstolos até os nossos dias atuais. Ou seja, os que morreram crendo na promessa de Deus, que é Jesus, já estão no paraíso e eles ressuscitarão. Todos nós participaremos das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a Igreja. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez para aqueles que creem e o têm como único e suficiente Salvador. Jesus também fez uma promessa para todo mundo e que eu falo melhor nesse vídeo aqui, a grande promessa. Esse vídeo também está aqui no canal. Entretanto, hoje o foco será na promessa que se encontra em 1 Coríntios 15:52, o arrebatamento da igreja. Existem diversas linhas de interpretação quanto ao momento em que o evento ocorrerá. Alguns acreditam que será antes da grande tribulação, outros acreditam que será durante ou exatamente no meio, e uns que será no final ou após, a grande tribulação. Porém, o triste é que muitos dentro da igreja já não acreditam mais. Contudo, o arrebatamento não é uma mera especulação ou fruto de uma imaginação fértil. Ela é uma promessa do Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Promessa essa que o Senhor deixou registrado nas epístolas em detalhes, explicando a forma como o arrebatamento acontecerá. No Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus fez uma promessa aos discípulos.
Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Essas palavras foram ditas diretamente por Jesus e estão registradas em João 14, do versículo 1 ao 3. Deus também falou à igreja através do apóstolo Paulo nas epístolas aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 18. Sim, animem-se uns aos outros. É uma promessa e vai acontecer quando tocar a trombeta. A trombeta era tocada em algumas ocasiões com finalidades específicas. Entre elas, reunir o povo na tenda do encontro ou levantar acampamento e partir. Um instrumento que é traduzido por trombeta em nossa língua é o chofar. Esse instrumento é feito com chifres de animais e produz, melhor dizendo, esse som que você ouviu no início do vídeo. E assim como o povo, liberto da escravidão do Egito, peregrinou pelo deserto até chegar na terra que emana leite e mel, nós peregrinamos neste mundo, libertos da escravidão do pecado pelo Salvador que é Cristo, e aguardando pelo toque da trombeta para levantarmos acampamento e partirmos para o nosso lugar prometido, junto a Cristo. Afinal, é isso que significa igreja, do grego eclésia, assembleia dos convocados a sair, ou congregação dos chamados para fora. E quando a trombeta soar, a igreja dos peregrinos que nasceram de novo e não fazem mais parte desse mundo, cumprirá o seu destino, ser levada em um instante ao som da trombeta de Deus. Irmãos, estejamos prontos, perseverando na fé, para não ficarmos pelo caminho como os israelitas que morreram no deserto ao desistir da fé. Que permanecemos com as vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, e em santidade, que literalmente significa separação, separado do profano, daquilo que é impuro, afastados do pecado e consagrados a Deus. Santidade essa sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, assim como você não sabia que ouviria a trombeta no início do vídeo, você, assim como eu, não sabemos a que hora o noivo vem, nem em que momento a trombeta irá